pessoal, tudo bem? Meu nome é Tainá, eu sou nutricionista e vamos lá colocar esse canal para funcionar, encher ele de informações relevantes e principalmente aplicáveis para que vocês possam colocar em prática lá no dia a dia de vocês. Hoje, no nosso primeiro vídeo, nós vamos estar falando sobre o livro da Sophie Deran, chamado O Peso das Dietas, esse livro aqui. Falando sobre emagrecimento sustentável, não poderia existir uma pessoa melhor para nos embasar do que a Sophie Deran. A Sophie Deran é uma francesa, atualmente ela mora aqui no Brasil, mas que defende a liberdade de comer de tudo e defende a liberdade de viver sem dietas e sem restrições. O livro, O Peso das Dietas, já está atualmente na sua segunda edição. Caso você não tenha lido, eu te estimulo a ler, porque eu tenho certeza que ele já transformou a vida de muita gente. E caso você tenha lido, eu te estimulo a continuar aqui com a gente e aproveitar esse momento como uma reciclagem, para rever esses conceitos da Sophie e também, depois disso, colocar em prática na tua rotina. O livro, além de ser rico em informações, tem uma leitura fácil e uma linguagem simples. Mas mais importante de tudo isso é que dentro desse livro, a Sophie conta os seus 7 segredos para um emagrecimento sustentável sem dietas. E é sobre esses segredos que nós vamos falar ao longo dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre o primeiro segredo, o segredo número 1 da Sophie Deran, para que você consiga emagrecer de uma forma sustentável, livre de dieta e de restrições. E é muito interessante esse ser o primeiro segredo, porque geralmente os pacientes chegam no consultório prontos para a guerra, eles estão preparados para tudo, eles vão enfrentar o que for contra esse meliante. E diz no segredo número 1, antes de qualquer coisa, antes de tudo, levantem a bandeira branca. É muito interessante, porque o que estimula muitas pessoas a travar uma busca pelo emagrecimento é a insatisfação com o corpo. E o que a Sophie está dizendo no conselho número 1 é justamente comece de uma forma inversa, faça as pazes com o seu corpo. Pare de declarar guerra contra você. Afinal, cedo ou tarde, o corpo sempre ganha. Quando tu trava uma guerra contra ele, o corpo sempre ganha, cedo ou tarde. Tu já se perguntou por quê? Tu trava a guerra, tu te esforça muito e o peso sempre volta? Aceite seu corpo como ele é. Ele é o único que você tem. E quando ela escreve essa frase, eu tenho certeza que ela não está falando que vocês têm que se amar incondicionalmente, independente de qualquer coisa. E tenho certeza que ela também não está falando sobre se conformar. Aceite seu corpo, se conforme com a situação atual. Mas sim entender que, nesse momento, esse é o corpo que tu tem. E ele te permite fazer muitas coisas. Ele te permite abraçar teus familiares, ele te permite te movimentar, e até o momento que tu alcançar o corpo que tu deseja, esse é o corpo que tu tem. Não existe a possibilidade de separar a cabeça do teu corpo, e durante o período de emagrecimento, tu não lidar com o corpo atual. Então aceita que nesse momento é o corpo que tu tem, e ele vai te dar condições de buscar o corpo que tu deseja. Confie em você. E quando ela diz confie em você, acredito que ela esteja dizendo confie no seu corpo, confie no seu metabolismo, confie na bioquímica do teu corpo, porque quando tu inicia uma dieta é como se tu não confiasse no funcionamento natural dele e tu quisesse ditar as regras, quando ele já tem um funcionamento. Então Sophie diz, confie em você. Ela pare de se pesar o tempo todo. O peso oscila todos os dias.
por diversos fatores que tu não controla e que são independentes da tua dieta ou da qualidade da tua alimentação, pelo simples funcionamento do corpo. Tu sabia disso? Que tu pode estar fazendo tudo certinho, tu pesar hoje ser um peso, amanhã ser outro, no outro dia outro, e não necessariamente ser uma diminuição constante. Pode um dia subir um pouquinho, outro dia descer, outro dia subir um pouquinho, porque tem vários fatores que interferem no número que tu vê na balança. Por isso, se nesse momento tu não se sente preparada para lidar com aqueles números ou para entender o porquê aqueles números oscilaram, eu te digo, não se pese. A Sophie fala sobre mudar o foco para um emagrecimento de forma sustentável, tirar o foco do peso e colocar na melhoria da saúde e do bem-estar. Não enxergue o peso como a causa dos teus problemas, ou mais do que isso, não enxergue o peso como o problema que tu tem que resolver, o problema em si, porque a Sophie diz, o peso é na realidade uma consequência do que você está vivendo. E eu falo muito dentro de consultório que eu não trato o peso, eu não trato o número da balança. O peso, ele não é causa, o peso é consequência. E o que a gente trata é o que causou o aumento do peso. Não adianta eu focar a minha atenção em mudar o número da balança. Eu preciso colocar a minha atenção em mudar os hábitos e comportamentos que fizeram aquele número da balança subir. É difícil mesmo levantar essa bandeira branca, a bandeira da paz, na relação com o corpo. Mas a Sophie, nesse livro que eu já te disse, se tu não leu, leia, ela nos dá 7 conselhos de qual caminho percorrer para então ter uma relação tranquila com o corpo e alcançar um emagrecimento sustentável. Conselho número 1. Seu corpo é perfeito. Cuide dele. Ele é o único que você tem. Lembra da história da guerra? Que se você estiver afrontando ele, no final das contas ele sempre vence? Então trata ele com mais carinho, com mais cuidado, para que vocês então estejam indo juntos em direção à meta de vocês. Conselho número 2. Pare de se pesar. Não permita que um número ou um aparelho eletrônico determine como você está se sentindo. Muitas vezes o paciente chega no consultório relatando tanta coisa boa. Nossa, Tainá, eu mudei esse comportamento, eu fiz isso diferente, aquele combinado que nós fizemos eu cumpri, as minhas roupas estão mais soltinhas. Ou seja, por vários fatores subjetivos a gente sabe que ele teve uma evolução. Ele tá feliz, ele tá contente, ele tá orgulhoso. E aí ele sobe na balança e por qualquer motivo que seja, vamos pensar se é uma mulher que está no ciclo menstrual, ou por tantos outros fatores que interferem no peso da balança, vamos supor, o peso manteve, ou o peso até aumentou 300 gramas, por exemplo, e aí ele começa a se sentir triste, chateado, frustrado. Eu digo não, pode dar um passo para trás. Se até 5 minutos atrás tu estava orgulhoso, satisfeito e feliz com o teu corpo, não vai ser a balança que vai dizer que tu não deve ficar desse jeito. Conselho número 3. Pare de falar criticamente a respeito do seu corpo, principalmente perto de crianças. E lembre-se, gente, ninguém cuida daquilo que não gosta. Então fale com mais carinho. Se tu ainda não tem tanto carinho pelo teu corpo, pelo menos fale com um pouco mais de respeito sobre o seu corpo. Conselho número 4. Aprecie seu corpo de uma forma diferente, pelos movimentos que ele é capaz de fazer, pelo bem-estar, pelo prazer que ele é capaz de te dar, e não apenas pela forma ou pelo peso. Conselho número 5. É quase um exercício. Pense nas qualidades daquelas pessoas que você admira, principalmente aquelas pessoas que tu ama, que tu gosta muito, tá? Que são sua fonte de inspiração. Pensou? Eu tenho certeza que o peso, a forma do corpo dessas pessoas não foi a primeira qualidade que te veio à cabeça. Primeiro ponto, porque eu tenho certeza que essas pessoas que tu admira têm inúmeras outras qualidades para que tu possa sinalizar nesse momento.
E segundo, porque certamente você não exige isso da mesma forma das outras pessoas como você exige de si mesmo. Então, se tu pode ser gentil com as outras pessoas, seja gentil também consigo mesmo. Conselho número 6. Foque nas coisas que você gosta em você e abandona a ideia de corpo perfeito. Tudo bem se tu não consegue amar todo o teu corpo, mas começa a pensar em partes isoladas, que tu consegue dizer assim, essa parte é interessante, né? Então, foca naquelas coisas que tu gosta em ti mesmo. E por último, mas não menos importante, conselho número 7 da Sophie Deran. Seja modelo para os outros. Não é fácil e contra a maioria. Mas existem os que correm risco para crescer e que definem os novos padrões. E por fim, a Sophie diz: crie um caminho para ser quem realmente você é. Sophie diz: dê valor ao seu dinheiro. Pare de gastar com regimes destrutivos e irreais. Pare de gastar com suplementos inúteis. Invista naquilo que te faz bem. Invista em você. Dê valor ao seu dinheiro. Esse é o primeiro segredo. E aí, o que achou? Que tal exercitar, ir aos poucos implementando na rotina? Eu sei que não é fácil levantar a bandeira da paz, né, quando se fala de corpo, de imagem corporal, mas é exercitar e aos pouquinhos tentando implementar na rotina. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.